Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então nesta videoaula eu continuarei falando a respeito de arquivo binário. Então na videoaula anterior eu criei um tipo struct, aí eu criei um objeto a partir dessa struct e gravei ele no formato binário num arquivo. Então gravei aqui 3 informações. Então, e se a gente tivesse uma coleção de dados, mas no formato de vetor ou de matriz que seja? Então aqui eu tenho uma matriz chamada médias, ela tem 3 elementos do tipo float. E aqui então já inicializei, né? Então 9.5, 7.5 e 8.1. E aqui então eu estou criando um arquivo de saída chamado saída, né? O manipulador de arquivos. E o nome do arquivo no disco eu estou chamando aqui de médias. Então estou abrindo também no formato binário. E aqui então eu peço para gravar as informações que tem na posição de memória representada pelo vetor médias. Então você se lembra que o nome do vetor sozinho já representa um endereço de memória, né? Então ele é o endereço do primeiro byte do primeiro elemento. Então eu não preciso colocar aqui o operador de endereço. Por quê? Todo nome de vetor ou de matriz, ele é uma variável do tipo ponteiro. Portanto, ele é um endereço, ele possui dentro dele um endereço que aponta para a região de memória onde está os dados daquele vetor. Tá? Então eu só estou colocando aqui que ele tem que manipular como um ponteiro para caractere, mas o endereço de memória é o endereço representado pelo nome do vetor. E aí o tamanho do bloco de memória que ele tem que ler lá na memória para gravar para o arquivo. Então cada elemento é do tipo float. Então eu tenho 3 elementos, então size of float vezes 3, né? Então é a porção de memória ocupada pelo vetor chamado médias. Então se eu executar esse programa, ok, aqui está me avisando só que houve alteração do arquivo, né, desse arquivo aqui, ó. Então recarregar e aqui está. Então isso daqui é isso daqui. E se vocês observarem, no primeiro exemplo, além da média, que são os mesmos valores, a gente colocou uma outra informação que é número. Então, se eu abrir aqui o arquivo, ó, eu tenho aqui os 4 primeiros bytes da primeira média. Se eu abrir esse outro arquivo do primeiro exemplo, eu tinha os 4 bytes do número. E aí depois, se a gente pegar 4 bytes aqui também, ó, é a primeira média. Aí depois eu tinha 4 bytes do número do segundo aluno. E aí depois 4 bytes da segunda média. Se eu ver aqui, ó, 4 bytes da segunda média. Então a representação é a mesma. O fato é que no primeiro, além da média, eu tinha uma outra informação que era o número. E nesse sistema operacional, o inteiro também ocupa 4 bytes. É por isso que está colocando aqui, ó, dá 8 bytes, né? 4 da informação número e 4 da informação média. No segundo, como eu só tenho a média, não tenho o número, então cada grupo de 4 bytes refere-se a uma informação do tipo média. Ok? Bom, com isso, então, agora a gente vai ver como que a gente grava, como que a gente lê um arquivo desse para abre um arquivo desse para leitura. Então eu vou copiar esse mesmo código aqui e vou transformar ele num arquivo para leitura e não gravação. Então, ó, aqui eu vou ter um ifstream, vou abrir esse arquivo para entrada, né, o input file stream. Aí eu vou ler. Ó, eu tenho aqui a estrutura, o objeto. Então eu vou ler para onde? Eu vou pegar do arquivo e colocar no endereço de memória desse objeto. Na gravação eu pegava desse objeto e colocava para o arquivo. Então aqui eu vou pegar do arquivo, vou ler do arquivo e colocar na posição de memória onde está esse objeto aqui. Tá? Então quantos bytes lá do arquivo eu vou ler? Do tamanho, o número de bytes, o tamanho de uma estrutura dessas que é aluno. Então eu vou ler e vou dar um cout. Li
Alt, vou colocar aqui número igual objeto aluno.nr endl, e aqui eu vou colocar Alt média igual objeto aluno.média endl. Bom, aí eu vou repetir esse trecho de código para os demais. Bom, a gente viu também quando a gente tratou com tratou de arquivo texto, que a hora que a gente abre o arquivo, ele vai estar posicionado, a gente chama de cursor do arquivo, do ponteiro do arquivo, né? Vai estar posicionado aqui. A hora que ele leu a primeira estrutura, ele leu o tamanho, o número de bytes correspondente ao tamanho de uma estrutura aluno. Então, automaticamente, o ponteiro parou aqui. Então, eu li isso daqui e mostrei na tela. Se eu pedir para ele ler outra vez, ele vai ler mais 8. Tá? Aí vai parar aqui. Aí eu peço para ler outra vez, lê esse daqui. Aí acabou o arquivo. Tá? Então, ó, a hora que eu dou o primeiro read, ele lê o número de bytes correspondente a uma estrutura do tipo aluno. E já vai ficar posicionado aqui para, se eu pedir para ele ler novamente, ele vai ler a partir dessa posição. Então, leu o primeiro, depois o segundo, o terceiro, mostra na tela e aqui para, né? Dá uma pausa. Então, eu vou salvar. Ler alunos. Então, aqui eu vou executá-lo. Um errinho. Objeto aluno, o maiúsculo aqui está errado, né? Então, a linguagem C, como a gente sabe, é case sensitive. Do jeitinho que você declarou o nome da variável, você tem que usá-la depois. E aí está, então, ó, ele buscou do arquivo e mostrou aqui na tela. Agora, e se fosse aqui o arquivo gravado, o arquivo no formato de matriz e não de estrutura? Então, eu vou novamente criar um outro. E aqui, ó, eu vou pedir para ler, read. Então, ele vai ler do arquivo e colocar na variável médias. Tá? Então, no vetor aqui. Então, aqui eu não precisaria necessariamente ter valores aqui, né? Eu declarei a variável, o vetor. Então, eu vou ler do arquivo e vou colocar nessa matriz. Tá? Então, agora aqui eu vou fazer uma estrutura de repetição rapidinho aqui. Ó, for int x igual a 0, x menor que 3, que é o número de elementos que tem no vetor, x mais mais. Então, para cada elemento, Alt número igual médias. Não, aqui não tem número, né? Eu só tenho médias aqui. Então, enviar. Então aqui não é número, eu vou colocar média. Média. O número eu vou usar também, mas vai ser número igual. Então eu vou usar o próprio x, né? X mais 1, monstro, endl. Então aqui, ó, imprime número, e aí depois vai para a próxima linha, média. Aí vem aqui o próximo. Então vamos ver se funciona. Deixa eu salvar. Ler média vetor. Vamos executando. Erro struct of string has no memory read. Ah tá, eu tenho que mudar aqui para ifstring, né? Então, no output só posso gravar, no input só ler, não posso gravar, posso ler. Então é devido ao tipo de fluxo aqui que eu abri.
Então aí está, ó, número 1, média, número 2, média, número 3, média. Ok? Bom, então não importa se é um vetor, se é uma estrutura, sempre a gente vai tratar do endereço de memória, onde estão os dados, que eu quero pegar para gravar, ou vou trazer do disco e em que endereço de memória, que eu vou colocar os dados que vierem do disco. Tá ok? Então era isso a respeito de arquivos. Eu acho que isso já dá para a gente começar a trabalhar o próximo item que vai ser listas. Então até a próxima videoaula.